Olá, turminha. Vamos então aí fazer mais uma tarde de atividades para finalizar a semana. Vocês vão iniciar pegando o caderno de vocês, anotando com letra cursiva ou letra de mão, o cabeçalho com a data e os materiais que nós vamos trabalhar. Língua portuguesa, então, nós vamos fazer outra provinha de avaliação paralela. Vocês vão pegar o material impresso que vocês vieram buscar aqui na escola, das páginas 183 a 186. E matemática, página 97 do livro de língua portuguesa, tá? De matemática, aliás. O de língua portuguesa, vocês não vão trabalhar com o livro, mas o conteúdo que tem lá no material impresso é revisão do que a gente viu no livro. Então, vocês vão pegar no material impresso, o material que está lá marcado com dia 18 de junho, já certinho escrito, recuperação paralela, língua portuguesa, página 183 a 186. Vamos começar com a leitura de uma fábula aqui, O Rato do Mato e o Rato da Cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Logo foram à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma às suas comidas gostosas com todo esse susto. Então, aqui de onde foi retirada essa fábula, tá? E aí, então, vem um exercício para vocês fazerem. Escreva uma moral para essa fábula. Como é provinha de recuperação paralela, a gente não vai chegar a conversar sobre isso. Mas da história que vocês acabaram de ler, qual foi a moral da história? Qual foi a aprendizagem que vocês tiram dessa leitura, tá? Podem reler o texto com calma antes de escrever essa moral. E lembrando que sempre começa com letra maiúscula a resposta, termina com ponto final. Na sequência, vamos ler mais uma fábula chamada A Lebre e a Tartaruga, tá? Condou-me de ti, dizia uma vez a lebre à tartaruga. Obrigada a andar com tua casa às costas. Não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Guarda para ti a tua compaixão, disse a tartaruga. Pesada como sou e tu ligeira como te gaba ser, apostemos que eu chego primeiro do que tu a qualquer metas que nos proponhamos alcançar. Vá feito, disse a lebre, só pela graça aceito a aposta. Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho. A lebre que havia pesada e remando em seco, ria-se como uma perdida e pôs-se a saltar, a divertir-se. E a tartaruga ia se adiantando. Olá, camarada, disse-lhe a lebre. Não te canses assim. Que galope é esse? Olha que eu vou dormir um bocadinho. E se bem o disse, melhor o fez. Para escarnecer da tartaruga, deitou-se e fingiu dormir, dizendo: sempre hei de chegar a tempo. De súbito, olha, já era tarde. A tartaruga estava na meta e vencedora lhe retribuía os seus chascos. Que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre. Moral: nada vale correr, cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho. E aí temos o texto 2, que também é a lebre e a tartaruga, só que esse escrito em forma de versos, em forma de poema, tá? Apostemos, disse a lebre, a tartaruga matreira.
que eu chego primeiro ao alvo do que tu que és tão ligeira. Dado o sinal de partida, estando as duas a par, a tartaruga começa lentamente a caminhar. A lebre, tendo vergonha de correr diante dela, tratando uma tal vitória de peta ou de bagatela, deita-se e dorme um pouco. Ergueu-se e pôs-se a observar de que parte corre o vento e depois entra a pastar. Eis deita uma vista d'olhos sobre a caminhante sorna, inda e vê longe da meta e a pastar de novo torna. Olha, e depois que a vê perto, começa a sua carreira, mas então apressa os passos a tartaruga matreira. A meta chega primeiro, apõe o prêmio apressada, pregando a lebre vencida uma grande surriada. Não bastasse só ver posses, para obter o que intentamos, é preciso pôr-lhe os meios, quando não atrás ficamos. O contendor não desprezas, por fraco se te investir, porque um anão acordado mata um gigante a dormir. Terminando então de ler ali os dois textos, o primeiro que é a fábula da lebre e a tartaruga, em formato de prosa, de história contada, e o segundo, que é em formato ali de versos, tá? Que também conta a mesma história, nós vamos observar, discutir e depois anotar. As fábulas lidas se referem à mesma história? Sim ou não? Explique o porquê que você respondeu isso. E aí, aqui na B, vocês vão me dizer, as personagens são as mesmas nas duas histórias? Cite todas elas. Então, olha lá no texto, quem são as personagens? Põe o nome das personagens e depois você vai descrever o papel de cada uma delas nas duas histórias. Então, na fábula 1 e na fábula 2, quem é essa personagem? E como elas são e o que fazem, tá bom? E depois na linha 2, outra personagem. Na linha 3, se tiver uma outra personagem. Depois, vamos para o exercício 3. Considerando as informações da tabela, vocês vão responder: as personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Sim ou não? Comente. Então, quem são as duas personagens? Vocês vão olhar para a tabela que vocês preencheram e vão responder se elas têm as mesmas características ou não. B. Comparando as fábulas escritas em prosa, a primeira, que é aquele texto corrido até o fim da linha, em verso, que parece poeminha, música. Podemos dizer que a moral é a mesma? Sim ou não? Comente, tá bom? Terminada então ali a avaliação de recuperação paralela de língua portuguesa, vamos para o livro de matemática lá na página 97. Vocês vão continuar vendo ali exercícios de multiplicação. Dessa vez são exercícios vezes 20, vezes 30 e vezes 40. Thalita comprou 3 cartelas com 20 etiquetas cada uma para identificar seu material escolar. Quantas etiquetas ela comprou no total? Complete a fala que explica como Thalita calculou 3 vezes 20 mentalmente. 3 vezes 20 é o mesmo que 3 vezes quantas dezenas? Lembra que a gente aprendeu dezenas? 10, 20, 30, 40, 50, 60, que são quantas dezenas? 6 dezenas é o mesmo que 6 vezes qual número? Então, o resultado é, portanto, aqui Thalita comprou quantas etiquetas? Na sequência, vocês vão completar o quadro e vão responder depois as questões, tá? Então, 4 vezes 20, qual que é o resultado? E 4 vezes 2 vezes 10, quanto que é o resultado? Depois vocês vão fazer 5 vezes 30, quanto dá? E 5 vezes 3 vezes 10, quanto dá? E 6 vezes 40? Depois,
6 vezes 4 vezes 10. E aí vem a pergunta: o que você observou nos resultados das multiplicações de cada quadro? O que aconteceu? E como você calcularia mentalmente o resultado de 8 vezes 60? Então, não precisa fazer conta mentalmente, de cabeça, como vocês fariam essa continha, tá? Aí vem o exercício 3. Cícero trabalha numa papelaria que cobra 20 centavos de real por fotocópia. Então, tem aqui na tabela, uma fotocópia, 20 centavos. Ele quer fazer um quadro informativo com o preço das diferentes quantidades de fotocópia para seus clientes. Ajude Cícero completando o quadro ao lado. Então, se uma fotocópia é 20 centavos, duas são, e 3, e 4, e 5. Completa na frente. Qualquer dúvida, vocês me encaminham no áudio ou mensagem. E não se esqueçam de me enviar as fotos, tanto da avaliação ali de língua portuguesa que vocês fizeram, de recuperação paralela, tá? Quanto os exercícios de matemática.